Boa tarde, boa noite, né? Começando a anoitecer, na verdade, aqui nós estamos então iniciando a nossa conversa semanal aqui, que a gente faz sempre agora chamando algum convidado. Deixa eu só deixar público aqui e dar uma testadinha aqui no áudio para tá, tá funcionando, então as pessoas estão ouvindo aqui, tá? Estamos recebendo então o nosso convidado de hoje, que é o Silvano Sengbusch, que foi metalúrgico, dirigente de sindicato, foi assessor da deputada Luciane Carminati, e é radialista, tá? E tá para essa nossa conversa de hoje, né, que a gente está colocando aqui como um título os legados dos governos Lula e Dilma, Juventude e Esperança, tá? Eu desejo boas-vindas, então, ao Juliano, né? Desculpa, o Juliano tá dando boa noite aqui também, né? O Juliano Pessato, boa noite, meus amigos, tá? E digo boa noite, então, ao Silvano, né? Que pode continuar a apresentação aqui, quem é Silvano, né? E dizer uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, certo? Certo. Boa noite, César Capitânio. Boa noite a todos os que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar falando contigo neste momento, de também conversar um pouco também com nossos telespectadores, que nem diz aquele, né? Então, eu sou natural do Rio dos Índios, do Rio Grande do Sul. Trabalhei por muitos anos no Sindicato dos Metalúrgicos, também fui metalúrgico, sou formado em técnico de segurança do trabalho, e também a gente tem a passagem no mundo do rádio, também sou radialista atualmente, e atualmente também estou no mandato da Luciane Carminati, e hoje a gente vai trazer, né, César, um pouco do legado, né, um pouco do que é os ganhos que a gente teve nos governos Lula e Dilma, né, o que significa o Instituto Federal de Santa Catarina para nós chapecoenses, o que significa a Universidade Federal para nós hoje aqui de Chapecó, e também outras questões, né, César, que de certa forma a gente não pode deixar morrer este legado interessante, esse legado muito importante nesse momento, e com certeza eu agradeço muito o convite, né, são muitos convites ainda, né, César, que tiver a gente vai estar conversando contigo aí também, sempre estaremos à disposição e é um prazer muito grande. Beleza, obrigado por ter se disponibilizado, né? Enfim, porque nesse cenário de pandemia, né, a gente discutir a boa política, né, no horizonte, tanto do horizonte prático, digamos, do que nós temos agora, né, das lutas, do atual cenário, enfim, por conta do Covid-19 e de levar a sério, né, a questão do isolamento social como uma estratégia para diminuir contaminação, né, por conta do Covid-19, mas também para pensar os problemas que sejam eles locais, nacionais, né, e nessa construção das novas possibilidades. Né? Então, assim, eu queria te indagar no sentido de que qual a importância você vê na política, né, e na participação política, especialmente aos mais jovens, você que é uma liderança política jovem, né, relativamente nova no cenário, digamos assim, né, que vem se colocando nesta condição de pré-candidato a vereador, inclusive, né, pelo Partido dos Trabalhadores de Chapecó, né, qual a importância da política e da participação política, especialmente agorizada, né, os mais jovens, né, nesse cenário todo aqui. Muito bem, César, eu acho que, de certa forma, a gente coloca, por exemplo, assim, o meu ponto de vista nesse sentido, a juventude tem que estar inserida na política, porque é a forma da gente construir uma sociedade melhor, construir uma sociedade justa, igualitária, né? Trabalhamos na questão, por exemplo, assim, de ter mais inclusão da juventude, mais geração de emprego, e para mim é um desafio muito grande nesse momento estar se colocando na questão de como pré-candidato, mas por quê? Por que essa caminhada? Porque tem muitos porquês nesse meio. A gente se depara, às vezes, no dia a dia, com muitas questões, César, que é o seguinte, quando se passa 4 anos, daí todo mundo vem de novo e diz, agora vai ter a nova política, é a nova política que vai ser implantada no Estado, no país e tudo mais, e a gente vê que não tem nada de novo, César. A gente vê os problemas que as comunidades têm em saúde, educação, transporte, agricultura, nem se fala, então,
as questões de estrada, abastecimento de água, né, políticas de economia para a agricultura. Então, a gente não vê isso e a gente se cansa de certa forma, de ajudar outros candidatos, e a gente, de certa forma, se coloca hoje à disposição, porque a gente tem como compromisso um trabalho honesto, um trabalho comprometido, e a juventude, de certa forma, eu digo, como tenho sempre dito, a juventude pensa diferente, e a gente quer construir uma sociedade melhor, quer angariar mais coisas para a juventude também, e, obviamente, que a questão da juventude se toca numa questão, César, de renovação da política também. Eu acho que a renovação, ela se faz também colocando pessoas novas. A renovação não é você trocar de partido, não é você trocar de número, de sigla, e tá aí a renovação. Acho que não. Acho que a gente tem, como posso dizer assim para você, a gente tem, desde quando a gente viveu na roça. Então, eu vivi o período de roça também até os 18 anos, junto com meu pai e minha mãe, no interior do Rio dos Índios, e a gente sabe da importância que se tem os programas que foram desenvolvidos pelo governo federal, né, para atender a agricultura, para atender todas as questões da manutenção dos empregos, né? Foi gerado, então, a questão de educação, institutos federais foram implantados em todo o país, foram implantados também em todo o país, universidades federais, dando oportunidade para as pessoas que não tinham oportunidade de construir um futuro melhor, e eu fui uma das pessoas, César, que vim do interior para a cidade em busca de construir um futuro melhor, sonhando em ter um futuro melhor, e hoje a gente está aqui para também dar continuidade nesse sonho para outras pessoas, que é se incluir dentro da política, para que também tenha mais políticas públicas de educação, mais políticas públicas para valorizar a juventude que está no interior, para valorizar a juventude que busca o seu primeiro emprego. Então, a gente se colocou e se coloca à disposição porque a gente acredita no futuro melhor, a gente acredita que com honestidade, com compromisso e responsabilidade, a gente consegue, sim, transformar a nossa cidade numa cidade bacana. Muito bom, muito bem. Eu dei um sorriso antes porque como aqui o quarto aqui agora em home office, né, eu sou servidor público, né, da Universidade Federal. O quarto é o meu escritório provisório, né, nesse período então de pandemia. E aí acabou o nosso cachorro latindo aqui e acabou dando uma atrapalhada. Então a gente até pede desculpa, né, para as pessoas que estão ouvindo, né. Faz parte do improviso, né? Não é estúdio, não é nada, né, pessoal? É as nossas próprias residências, né? O professor isso aí. O professor Carlos Casonato aqui está dizendo boa noite, né? O Carlos e a Marlene, né? Um casal de professores, né? Estão assistindo aqui, tá mandando um abraço também para o professor Carlos. E na verdade, assim, dentro daquilo que você falou, né? Da tua boa explanação nesse sentido, eu queria recordar o Marcão da Granja está perguntando onde você morava. Marcão da Granja, pré-candidato a vereador também aqui no município de Guatambu, tá? Pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores aqui em Guatambu, Marcos Dapper, mas conhecido como Marcão da Granja. Ele está perguntando onde que você morava no Rio dos Índios. Então, boa noite, Marcão da Granja. Um abraço para você aí que está nos assistindo nesse momento. Que nem diz a gente tem uma sistemática diferente no Rio Grande, né? Diz, eu sou um gaúcho do Rio Grande, tio. Eu sou lá da comunidade da Linha Fátima, no Rio dos Índios. Então, divisa aqui. Eu fico em frente às granjas aqui, que tem do outro lado de Santa Catarina. Então, olhou para o outro lado, você vai ver as terras nossas lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente é vizinho, que só tem o Rio Uruguai, que agora é Foz do Chapecó, que separa, né, o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, mas a gente é vizinho ali. Eu conheço bastante a região de Guatambu, nessa parte aí, divisa com o Rio Grande do Sul. Sim. A divisa é com Guatambu ou com Caxambu do Sul, essa comunidade aí? Com Caxambu e com Guatambu, na verdade. Porque com Porto Chalana, então? Isso. Legal. Entendeu? Ali a Fátima fica para cima do Porto Sim. Chalana, desceu Sim. embaixo, a gente já do outro lado é Guatambu. A minha sogra é dali, né, do Porto Chalana, da família Goste, né? Ela se criou nessa região aí. Olha só. As voltas que a Terra plana dá, né? Só um minutinho que eu vou botar carregar aqui de volta o notebook, porque ele deu uma descarregada e ficou a tarde toda. Só retomando, então. Agradeço também ao Marcão aqui por acompanhar, né, essa prosa de hoje, né?
Você tinha falado, e assim, quando você falou de metalúrgico, né, eu tô aqui com a camisa do Lula metalúrgico, no caso, né? E na verdade, assim, e você falou, me identifiquei muito também, porque eu também saí com 17 anos de casa, lá do interior da linha Savariza, ali de Cordilheira Alta, fui trabalhar numa metalúrgica, né, uma esquadria, no caso, lá em Coronel Freitas, né? E olha só, esse papo que eu gosto de fazer com os mais jovens, que eles não acompanharam exatamente as transformações do governo Lula, né? Eu já estou indo para 39 anos, então eu vivi a era FHC e vivi essa transformação, a gente percebeu essa mudança. E não se trata de saudosismo, porque vocês são viúvas do Lula, ou coisas do gênero, ou esse tipo de ofensa à volta daquilo que não vai mais ser. Não se trata disso, se trata de você perceber que aquele tipo de política pública foi importante para as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, o meu salário mínimo, que eu recebia salário mínimo, era algo em torno a $70, um pouco menos que isso. E o salário mínimo lá na era Dilma, ele passou de $400. Aí as pessoas vão dizer, mas tem a questão de cotação e tal e tal. Mas hoje o salário mínimo retornou para uma faixa ali de $180, $190, porque você não está mais dando aumento real para as pessoas. E não existe nada melhor do que política de transferência de renda, na minha opinião, que você reajustar o salário mínimo, porque você faz com que aquela pessoa de baixo possa ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, não que ela vai enriquecer por conta disso, tá? Que é no sentido então de você transformar a vida das pessoas e as incluí-las, inclusive no mercado consumidor, que pode fazer com que as lojas, os supermercados, as padarias e tal, vendam um pouquinho mais, porque você equilibra, né, a renda e distribui a renda. E aí, antes de passar para ti, o Marcão está dizendo que ele é filho do Chico Lasca de Nonoai, radialista, e no sábado de tarde minha esposa da encruzilhada da Bela mandioca. Vista. É É? Encruzilhada Bela Vista. Eu conheço tudo. O apelido é Encruzilhada da Mandioca. Tá. Então eu Eu achei que também, ele eu não estava me sei qual pregando uma rádio, peça aqui. eu não sei qual rádio que o Chico Lasca, na verdade, eu não sei se é AM ou FM, mas eu fiquei 1 ano na Clube FM no Noia, 94.1, também abrangia toda essa região de Caxambu, Guatambu, Planalto Alegre, toda essa região. Mas assim, César, tu toca num assunto que é muito interessante pela questão seguinte, hoje, os programas que até então foram desenvolvidos, hoje totalmente congelados, se daria o mínimo, né? Se daria o mínimo para a pessoa ter um mínimo de condição. É que tu coloca a questão seguinte, não é ficar rico, mas é colocar que a pessoa tem o pão de cada dia na mesa, né? Então tem muitos programas, por exemplo, sim, a questão dos programas do governo federal até então no passado, o meu pai foi um que se enquadrou no programa Luz para Todos. Eu não estou aqui para se fazer, né? Então, quem que teve um Só te programa? interrompendo, 16 milhões de brasileiros não tinham energia elétrica antes do governo Lula. 16 milhões de brasileiros. Você pode somar a população do Paraguai, do Uruguai e de Honduras inteira sem energia elétrica no século XXI. É uma coisa que não dá para Isso, acreditar, né? Pode continuar, sim. desculpa, Silvano. E assim, ó, a gente, por exemplo, se as pessoas que estão de fora não dão importância para isso porque nunca viveram e nunca souberam do que é a importância de ter uma lâmpada para acender. Né? Nunca se viveram e nunca se importaram com as outras pessoas porque não dependeram da Bolsa Escola para comprar material, para ir para aula, para ter para se enquadrar nos programas. Então, a gente que viveu isso, a gente sabe da importância que tem os programas. A gente sabe da importância que se tem isso para uma família que nem sequer sonhava em ter uma luz elétrica. E ver de uma hora para outra programas do governo federal sendo desenvolvidos por pessoas que também passaram como nós, entendeu, César? Eu digo exemplo, o Lula passou momentos como nós passamos. Eu acho que é até pior, né? Até pior, né? Até pior, porque a gente já, nessa base que a gente se construiu, a gente já teve, entendeu? Já não teve o problema da questão da fome, vivia na roça, era mais sossegado. Mas a questão, por exemplo, aí, aqui no município de Rio dos Índios, a Foz do Chapecó levou muitas famílias ribeirinhas a sair do município e tudo mais, mas não é uma questão que eu quero chegar. A questão que eu quero chegar é o seguinte, que essas famílias eram esquecidas
todos os anos. Passavam-se 4 anos e eram lembrados no período de eleição. Então, teve que entrar um governo também que pensasse como as pessoas mais necessitadas pensam e pegar uma passagem e ir até Brasília para dizer assim, ó, eu tenho 498 famílias no município que não tem luz para todos. Então, foram muitos municípios da região também, depois que saiu a Foz do Chapecó, ou antes também, que trabalharam na questão do programa Luz para Todos. Então, enfim, tem vários outros programas e a gente sabe, César, a importância que se tem os programas, a importância que tem a inclusão social, a importância que tem as políticas públicas de inclusão e geração de emprego, as políticas públicas relacionadas à educação, né, que a gente sabe que hoje, você sabe, só as pessoas que são ignorantes que vão dizer que não tem importância a Universidade Federal, que não tem importância a qualificação de um metalúrgico. Eu tenho vários amigos meus que se formaram no Instituto Federal de Santa Catarina, tiveram a qualidade de vida melhor depois desses programas. Então, várias outras coisas que foram construídas, Minha Casa Minha Vida, Sistema Único de Saúde, que hoje, no momento de pandemia que estamos vivendo, César, se mostra que sem o SUS, meu amigo, as coisas seriam muito mais tristes. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde hoje não tem outro caminho, né, a não ser porque o sistema de privatização se prova que não se tem caminho certo para organizar as questões relacionadas a ter, por exemplo, a condição de vida melhor para as pessoas, né? Hoje não tem como posso dizer assim, não tem uma equiparação com mais valor na questão do salário mínimo. Como é que a gente ia bancar uma saúde paga? Como é que a gente ia bancar uma saúde paga? Se a gente sabe antes que não tinha os programas do governo federal, como que era estudar? Né? Tu também pode trazer um pouco do exemplo de como que era para você quando era jovem também, para que a gente possa fazer um debate e espanar essas situações, por exemplo, do passado para os dias de hoje, e também a gente vê também que se o povo brasileiro, neste momento que estamos vendo pandemia, que temos congelamento de saúde, temos congelamento de educação por 20 anos, se tem corte de bolsa, se tem corte disso, tem corte daquilo, não tem investimento, não tem geração de emprego, não tem oportunidade de universidades novas. Como é que a gente visualiza o futuro? Como é que a gente pensa, por exemplo, por nossos filhos? Eu tenho uma filha de 2 aninhos, como é que eu penso um futuro? Né? Então, a gente também tem que pensar políticas públicas, pensar na saúde, na educação, geração de emprego, saneamento básico. A gente sabe que isso hoje já virou, como posso dizer, virou formas de também estar levando benefício para a população, porque hoje saneamento básico também tem um significado muito bacana. A gente sabe da importância que tem a questão da agricultura hoje para nós que vivemos na cidade. Eu digo bem sincero, tenho visitado muito o interior de Chapecó, a gente sabe todas as questões da falta do abastecimento de água, né? A gente sabe a importância, viu? E eu falo isso com propriedade, porque o que acontece? Eu vivi no interior, eu sei o que o agricultor sofre, eu sei o que é lavrar de boi, eu sei o que é fazer coisas de carroça. Então, muitas pessoas não sabem, não viveram o que é isso, né? Não viveram o que é isso e não sabem da importância que tem uma estrada, não sabem da importância que tem uma rede de luz na casa, não sabem da importância que se tem uma rede de água com qualidade, não é só encanar a água e não ter água de qualidade. Então, a gente sabe qual que é a importância que se tem nesse momento. E eu, para mim, no meu ponto de vista, César, estrada significa saúde e educação, meu amigo. Esse é o pensamento que eu tenho como juventude. Estrada significa saúde e educação, por quê? Porque se não tem uma estrada que preste, não tem um ônibus, não tem um carro que chegue a acessar os agricultores para a questão de saúde, para a questão de educação. Então, tudo isso, ao meu ponto de vista, a agricultura, a cidade, ela não tem que ser lembrada só em período de eleição, ela tem que ser sempre lembrada, tem que ter sempre o papel das pessoas que legislam e fiscalizam o município para que as coisas sejam, de certa forma, direcionadas às pessoas que precisam, estrada, saúde, educação, transporte. Isso é, de certa forma, muito importante nesse momento. Sim. Muito bom, muito bom. Eu tô só aqui mais alguns comentários aqui. A Genesi Andrioli está parabenizando a Genesi Andrioli e lá do assentamento Dom José Gomes, do quiosque Pachamama lá, né? Companheira do também companheiro, né? Álvaro Santin, né? Gente muito boa, né? Um lugar
muito aprazível, né, para a gente comprar os produtos da agricultura familiar, da reforma agrária, né? O Rodrigo Tim está dizendo boa noite, César e Silvano, parabéns pelo debate, por estarem sempre propagando notícias que interessam à classe trabalhadora. Força, camaradas. Então aqui, Rodrigo Tim, que você também citou outro dia, você fez uma live com ele também, né, no outro dia, Fiz né? uma live, o Rodrigo aí faz parte do MAB aqui de Santa Catarina, um baita cara também, né? A Genesi também, a gente em seguida está lá também, a gente sabe, daqui um pouco a gente vai falar nisso também, a importância que tem a agricultura familiar neste momento que estamos vivendo, né? E tem várias questões que de certa forma, a questão da agricultura, ela precisa ser valorizada, tratada com mais responsabilidade, né? Nessa questão aí de inclusão, de ter, por exemplo, o destino. E a gente conversava esse dia com um amigo meu de ter, César, a questão do destino, por exemplo, hoje, de o que o agricultor, lá o agricultor que produz na propriedade, não é uma propriedade grande, mas a gente sabe que tem produtos de qualidade, é que ter uma saída para essas questões, de ter a questão de fazer a entrega. E hoje a gente sabe que tudo que os agricultores produzem, a questão de certa forma, aí, da agricultura familiar, tem sim mercado para ser abastecido, tem de sobra, mas tem lei, só que a lei precisa ser cumprida. É isso. Se cumprir a lei e, por exemplo, hoje, nessa questão que a gente está na caminhada, como juventude na política, o nosso papel é fazer isso, fazer cumprir a lei e angariar mais benefício para a agricultura familiar, angariar mais para todas as categorias de trabalhadores. Esse é o papel de fazer a gente estar na política, de se sentir, por exemplo, à disposição para hoje estar entrando num pleito eleitoral, para estar entrando, para a gente pensar também em construir nesse caminho a inclusão para todas as categorias. Isso aí, o Juliano está dizendo que é um ótimo debate, e eu queria só vou tomar um gole d'água aqui, que a minha garganta deu uma pequena falhada, até peço desculpa por isso que eu acabei saindo de lado aqui. Você trouxe aqui questões muito importantes, assim, do ponto de vista de pensar aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é a questão de discutir legado, né? Por exemplo, eu me recordo, eu recém tinha vindo morar em Chapecó, o armazém da Conab estava para ser privatizado no governo FHC, e ficava ali no bairro Passo dos Fortes. Aí, na época, o prefeito de Chapecó era o Pedro Kizai, ele tinha assumido, né, era vice do José Fritz, né, assumiu a gestão, e eles seguraram a privatização do armazém da Conab e transformaram aquela estrutura no mercado público regional, né? Tô pegando esse exemplo para você mostrar que, assim, que você, com o sistema de feiras, com a questão do programa de aquisição de alimentos que foi criado lá no governo Lula, você passou a olhar para a agricultura familiar, agricultura camponesa, possibilidades de geração de emprego e renda. Porque é o seguinte, você tem no sul do país, mais ou menos umas 900, no sul do país eu estou pegando, né? Mais ou menos umas 900 mil pequenas propriedades rurais. E hoje você não tem isso de jovens no meio rural. Isso significa dizer que nós temos fadado para o futuro uma grande possibilidade de uma falência da agricultura familiar. E não é, aqui eu não estou querendo contaminar o debate contra o agronegócio e tal, mas a questão é que nós estamos tratando de coisas diferentes. O agronegócio, né, tem um amigo meu agrônomo, o Borsu, que ele sempre diz que ele pensa sojamente, que é plantar soja de Cruz Alta do Rio Grande do Sul até Ji-Paraná, em Rondônia, para ser commodity de exportação. Tudo bem, gera suas divisas e tal, mas concentrado na mão, geralmente, de um grande proprietário rural, né? E que não é inteligente, não é equilibrado para a questão da geração de emprego e renda dos nossos pequenos municípios. E que aí, se você começar a perder estas possibilidades, que são plurais de produção, que não é só produzir um tipo de produto para exportação, inclusive a produção de alimentos, a garantia da soberania alimentar. Já que a Genesi está aí, olha o papel, olha que papel bonito e solidário que está fazendo o MST nesse cenário agora da pandemia, distribuindo alimentos, distribuindo álcool 70 para os hospitais, né, distribuindo toneladas e toneladas de alimentos em periferias, em instituições de caridade, né? E aí eu me recordo de algo que eu acho sensacional, uma política pública espetacular do governo Lula e que infelizmente está sendo gradativamente desmontada. Começou com o Temer, agora com o Bolsonaro, que é a política de habitação rural, né? É uma política espetacular, no sentido de o seguinte, do sujeito ter a sua propriedade rural bem
organizada, mas também a sua morada, a sua casa bem organizada, porque não tinha financiamento, às vezes tinha a casa caindo nos pedaços, o aviário era melhor do que a casa, né? E dinheiro a fundo perdido, de um investimento para o Brasil. Né? Você lembrou bem, né? A cidade não existe sem a agricultura familiar produzindo alimentos, fazendo geração de emprego e renda. Então, só para fazer esse paralelo, digamos, na sua fala e lembrar, né, também dessas políticas públicas. Tá? Mas Sim, agora eu queria entrar num outro debate, né? Jogar para ti uma outra questão, né? Você falou da Universidade Federal e dos IFES, né? A UFFS é a nossa segunda Universidade Federal de Santa Catarina, foi criada em 2009 no governo Lula, 15 de setembro de 2009. Sou servidor público lá. Você falou como era difícil estudar, né? Eu estudei tendo que pagar mensalidade, mas sendo estagiário, né? Estagiário da própria UNO Chapecó, eu não reclamo da vida, digamos, da condição, mas era muito sofrido, você tinha uma série de privações para tal. E você expandiu o acesso à universidade pública criando o campi de universidade, o campus da UFSM aqui de Frederico, a de Palmeira das Missões, o campus da UFSC em Curitibanos, e todos os institutos federais, em Chapecó, em Xanxerê, em São Lourenço do Oeste, em São Miguel do Oeste, em Caçador, o IFC em Luzerna, o IFC em Fraiburgo, em Videira, em Abelardo Luz, né, dentro do assentamento do MST, a ampliação do Colégio Agrícola de Concórdia, que virou também um instituto federal, com vários cursos, né, de graduação, de pós-graduação, enfim. Tem São E hoje, Carlos também. em São Carlos tem engenharia civil, né, inclusive, né, curso superior, além dos cursos técnicos. Como que você percebe isso, a importância dessas estruturas para pensar o desenvolvimento econômico também dos municípios? A importância disso, do qualificar a mão de obra, nesse cenário, nessa possibilidade de novos empreendimentos, de novas possibilidades, como que você percebe isso? Então, César, é uma pergunta muito bacana. Veja como que eu visualizo essa questão. Por exemplo, assim, para o empresário que tem empresa, ele vai ter uma mão de obra mais qualificada, né? Obviamente que o trabalhador também vai ter uma valorização melhor dele no mercado de trabalho. E assim, ó, nessa questão que a gente toca, na questão da Universidade Federal, dos institutos federais, por exemplo, aqui do nosso estado de Santa Catarina, e obviamente foi um programa para distribuído em todo o país, e a gente vê que tem fundamental importância, César. Por quê? Porque nesses programas se permitiu, olha só, se permitiu que o negro pudesse se formar na universidade, se permitiu que o filho de agricultor se formasse em médico, se permitiu que a empregada doméstica se formasse em médica, engenheira, entende? Então, tudo isso, qual é o sentimento que a gente tem hoje? É de muita alegria, é de um sentimento que não tem tamanho para explicar a importância que se teve esses programas para nós pobres, para nós que tivemos uma forma de ser inclusos no mercado de trabalho, mas sem ter discriminação, com formação em engenharia, com formação em medicina. Então, tudo isso se possibilitou do torneiro mecânico se qualificar e depois de se formar em técnico em mecânica, e ele já pensando em se formar em engenharia mecânica, tudo dentro do Instituto Federal, tudo dentro das universidades públicas gratuitas. Então, olha só, olha o tamanho desse papel para a nossa sociedade, olha o tamanho do papel que se veio a ser construído a nível de país, né? Quando se tira o filho do agricultor e volta a visitar o pai formado em qualquer um tipo de curso. Então, qual que é o sentimento que a gente tem hoje? A gente, de certa forma, a gente fica muito feliz de saber que existiu esses programas e, por outro lado, a gente fica muito triste porque se tem o congelamento. Hoje já começamos a enfrentar dificuldades na questão da inclusão, né? Dificuldades na questão de estudar, na geração de emprego, dificuldade na questão de saúde. Então, tudo isso, meu amigo César, a gente sabe da importância que se tem, né, na questão quando se fala de serviço público, né? A gente sabe também que as universidades trouxeram muita geração de emprego para nosso local, né? Teve a qualificação dos nossos trabalhadores, né? Teve a oportunidade de muitas pessoas também
né? Como hoje, por exemplo, Chapecó é um polo, né? Um polo que as empresas aí investem aqui, né? Então, tudo isso teve muito ganho para a nossa cidade de Chapecó. Hoje eu moro no bairro EFAP, é o maior bairro de Chapecó, né? E tenho responsável aí por mais de 30% da renda econômica de Chapecó, né? Quando eu tive conversa com os líderes das comunidades por aqui, então eles levantaram esses dados também. Então, a gente sabe da importância que se tem nesse momento de ter mão de obra qualificada. Mas o que eu quero dizer com isso também? A gente precisa ter mais investimentos em educação. A gente precisa ter mais, porque não, a gente sabe da importância que se tem a qualificação, a gente sabe da importância que tem hoje, por exemplo, você entrar no mercado de trabalho e dizer assim, ó, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, a gente sabe da importância que tem isso, né? E hoje, eu quero dizer o seguinte também, se a gente entrou numa questão que é o meu ponto de vista. Hoje, se todos nós for formado, a gente sabe que o capitalismo não vai ter mais mão de obra. Porque hoje, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que hoje quem coloca a mão na sujeira é o pobre. Quem coloca a mão na graxa é o pobre. Quem limpa o lixo das ruas são os pobres. Quem faz todo o serviço sujo são os pobres. Então, é por isso que se quer cortar a Universidade Federal, é por isso que se quer cortar os cursos técnicos para que não tenha qualificação e a gente seja subjeitado a fazer qualquer tipo de serviço para poder manter a família, para manter a casa, para manter os compromissos, porque nós temos compromisso, nós temos responsabilidades e a gente também não quer passar, né, por como muitas vezes a gente é passado nas lutas sindicais, nas lutas de garantia de direitos de trabalhadores, e você participou, César, das greves que a gente fez em Chapecó, na garantia do direito dos trabalhadores. A gente sabe a importância que tem isso para a nossa classe. A gente entra numa questão que é o seguinte, a gente precisa investir mais nessas questões e não se pode deixar o congelamento dessas questões por 20 anos. Eu acredito que não é por aí o caminho. A gente sabe que a gente precisa ter mais conhecimento, mais geração de emprego, e a gente sabe, obviamente, que depende hoje, nem sempre. Ó, eu vou te explicar o seguinte aqui, César, a gente aproveitou entrar nesse debate, é o seguinte, a pessoa que vem, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Quando eu vim do Rio Grande do Sul morar para cá, a gente não tinha um amparo, por exemplo, de ter por exemplo, a família financiar um aluguel para bancar eu aqui, para mim estudar. Não, a gente foi se virando conforme pôde, foi fazendo curso técnico, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, e foi tombeando as questões que a vida e os desafios que vem nos trazendo. E a gente sabe, por exemplo, uma questão que aconteceu, que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista se tirou direitos que se tinha 40 anos atrás, César. E a gente não pode deixar esquecer isso, porque foi muita luta de sindicatos, muita luta de trabalhadores, e a gente se construiu isso. Se construiu isso para quê? Para que a gente também, do nada, fosse apagado das nossas mentes que não existiu direito, não existiu jornada de trabalho, não existiu contrato de trabalho, não existiu hora extra, não existiu carteira de trabalho assinada com direito a férias e 13º. Tudo luta, meu amigo César. Então, é por esse caminho, então, eu vejo que a importância que se tem em educação hoje. A gente sabe que quando a gente vem e encontra todas as dificuldades, a gente dá valor para aquilo que a gente ganha. Tem muita gente por aí dizendo que não importa, que fizeram o papel que devia ser feito, mas qual o papel que hoje estão fazendo na sociedade? É tirar o direito dos trabalhadores? É não permitir que o filho do pobre acesse a universidade? É permitir que o torneiro mecânico não tenha um curso qualificado, que não tenha angariação num salário melhor? Então, o meu ponto de vista é por aí, César. Isso aí. E tu traz uma série de pontos aqui que eu acho fundamentais quando você faz essa conexão, mostra, né, a retirada de direitos e tal, e o debate é sempre do ponto de vista econômico, né? Ah, essas reformas tinham que ter sido feitas porque o país vai deslanchar, porque o Paulo Guedes vive dizendo, né, que o país vai crescer, que não sei o quê. E na verdade, assim, ó, se nós pegarmos de 2003, quando o Lula assume, né, até 2014, quando começou a retirada da Dilma, né, porque a Dilma assumiu o mandato, mas não conseguiu definitivamente governar em 2015 e 2016. Ela foi emparedada, né, naquele cenário regressivo de direitos, como bem você lembrou depois, né, reforma trabalhista, emenda constitucional 95 e tudo mais.
E nós não tivemos recuperação econômica. De 2003 a 2014, o Brasil avançou com geração de emprego e renda, com melhoria dos empregos, né, com empresas brasileiras, empresas de grande porte brasileiras, sim, verdade, mas ganhando mercados no mundo, né, sendo protagonistas em setores, né, do mundo, né, e elevando a média salarial dos brasileiros, né, e por tabela incluindo, como você diz, né, os pobres no consumo e tudo mais. E aí, quando a gente vai pensar, digamos, nessas políticas, como elas são transformadoras, quando nós estamos falando que a UFFS tem 92% dos seus estudantes egressos da escola pública, nós estamos falando de pessoas que fatalmente não iriam cursar uma graduação se elas tivessem que viajar 500 quilômetros para poder fazer uma faculdade, né, ficar longe da família, ou se elas tivessem que pagar uma mensalidade de R$2.000, de R$2.500, de R$3.000, ou até de R$5.000, como tem alguns cursos de graduação nas universidades privadas. E aí você teve outras possibilidades, né, ProUni, né, também nas privadas, nas comunitárias, né, o Pronatec no sistema S, no caso, também era custeado. Você tinha, aqui em Chapecó mesmo, né, eu sou de Guatambu, mas eu acompanho Chapecó, né, na área da educação básica, né, você teve a construção de uma dezena de creches do Brasil Carinhoso, todas essas que são no tijolinho azul e amarelo, no caso, foram feitas no governo Dilma, né, e quando você tem casais trabalhando, né, essa segurança de ter uma criança bem cuidada numa creche bem estruturada, ela é positiva para o trabalhador e ela é positiva também para o empregador, porque o seguinte, o trabalhador vai trabalhar com menores preocupações de ter que largar o seu filho, né, pequeno, ou com uma avó que fica lá num outro bairro, enfim, porque tu sabe disso, né? Tem muita gente que vive nesse tipo de casal que trabalha, ele tem todas essas adaptações, né? Aí você falou antes também, né, de outras, da questão da área da saúde, né? Você teve a implantação do curso de medicina na UNO Chapecó e você teve implantação do curso de enfermagem e de medicina no campus da UFFS, e isso também tem a sua importância em equipamentos que acabaram indo para o hospital regional, em emendas parlamentares que fizeram o hospital regional aumentar de tamanho, de mais leitos e mais estrutura, mais equipamentos. A própria questão do hospital materno-infantil, né, que começou a ser implantado no governo Lula, né, que virou Hospital da Criança depois, né, uma estrutura bancada, não saberia a porcentagem, mas com boa parte dos recursos do governo Lula, e depois a UPA no governo da Dilma, né, também foi implantada uma política pública do governo Dilma, que faz com que você tenha um conjunto de estruturas importantes para a cidade. E é muito mais do que isso, né? Porque se você for pensar só na questão do que retorna de recursos, vamos pegar o FFS. Eu moro num loteamento que surgiu aqui muito por causa disso, né? Surgiu um loteamento inteiro em Guatambu, do ladinho agora um segundo, né? Do ladinho do campus da Universidade Federal. E tudo que os estudantes recebem de auxílio socioeconômico e que gastam no comércio local, comprando iogurte, tomando uma cervejinha que seja, no caso, os servidores, né, técnicos e professores, no caso, todas essas estruturas de investimento, no caso da construção civil, de equipamentos, tudo isso tem que ser contado do ponto de vista do que traz de retorno para os lugares. E isso, por exemplo, aqui em Chapecó, a gente não percebe isso, mas eu, quando comecei a trabalhar, trabalhei no campus Cerro Largo, que é um município de 14 mil habitantes que tem um campus da Universidade Federal. Você não faz ideia quanto é transformador na cidade, inclusive do ponto de vista de ideias. Vou dar só um exemplo. Umas meninas estavam se formando em administração, fizeram um projeto de pesquisa sobre o que a cidade acharia de um barzinho, né, um restaurante que servisse sushi em Cerro Largo, que não tinha. Quando elas fizeram a pesquisa, uma empresa de sushi de Santo Ângelo se instalou em Cerro Largo, e elas instalaram uma segunda. Então, 2 empreendimentos novos. Você altera a dinâmica né, de geração de emprego e renda e todas essas possibilidades, né? Eu devolvo para ti agora, para fazer reflexões em cima dessa fala minha agora, que sendo um pouquinho mais extensa, e também para desafios seus, né, outras questões que você queira trazer, tuas considerações finais, assim, no sentido do nosso debate, que já está indo para 40 minutos, né, e a gente vai indo para os finalmente aqui, né, mas tu tem aí o tempo que tu quiser. Eu acho que hoje o debate, César, vai dar umas 2 horas.
Então, eu vou começar pela questão das creches, tá? Hoje a gente sabe, só um pai ou uma mãe sabe a importância que tem uma creche, né, onde possa deixar o filho, que vai ter uma educação de qualidade, com professores, com planejamento de estudos, planejamento de ensino. E assim, eu quero trazer uma outra questão, o seguinte, César. Se tem gestão municipal, se tem a quantidade de pessoas que vai ser, por exemplo, o ano que vem, ocupar uma creche comunitária, uma creche da prefeitura, sei a forma que pode ser pensada. Por quê? Por exemplo, hoje a gente sabe que no meu bairro a maior dificuldade é a questão da creche. Todo ano aquelas filas, todo ano toda aquela discussão em torno disso e não se tem adotado medidas para solucionar isso, porque obviamente que quem está à frente de poder construir leis e legislar e fiscalizar tem que buscar uma solução para as comunidades, porque hoje é o papel dos nossos políticos, né, de certa forma. Então, o que se acontece? No meu ponto de vista, na questão de creche, a gente tem como solucionar. Tem que ser feito um estudo, né? Hoje a gente sabe que todos os postos de saúde aqui do bairro, de Chapecó, e todos os municípios têm o controle de natalidade, né? Então sabe quantas mulheres são gestantes, você sabe qual que vai ser a quantidade de vagas que vai ter para o ano que vem, para o bairro, né, para o município. Então, em cima disso, pode ser feito, então, estudos de construção de novas creches. E você sabe que a creche, a educação é a base de tudo, César. Né? Quando se começa, o filho começa desde cedo na creche. Eu vejo o exemplo da minha filha, que tem 2 anos, ela começou a ir com 1 aninho. Né? Tem horas que ela dá show na gente, porque ela vai e tem, por exemplo, as questões. O que eu quero dizer com isso? A criança aprende muita coisa, aprende desde cedo a não ser egoísta, a saber dividir as coisas, a pensar de forma diferente, né? de ter mais amor pelas outras pessoas, e ali convive com todas as pessoas. Né? Então, a gente sabe a importância que se tem a creche neste momento, entendeu? Então, a gente sabe que começa por ali, começa por uma creche. Né? Eu, particularmente, vou dizer, César, eu estudei toda a minha vida na questão até o ensino médio, tudo em escola pública, entende? Então, a gente sabe, entendeu? Não tem, dentro da possibilidade, não tem custo, a gente sabe que tem custo, alguns custos, por exemplo, uniforme, material, essas coisas, mas também é o mínimo, né? Tem algumas escolas, e depende do estado também, se teria políticas públicas para também ter o material, ter o uniforme. Então, depende do estado, depende da política pública, e eu acredito que, no meu ponto de vista, a gente pode desenvolver muitas políticas públicas de inclusão. Né? Também, a gente tem um problema muito grande aqui para Chapecó, que é a questão de atender a demanda dos frigoríficos. Então, pode ser pensado projetos alternativos para que a gente possa deixar esses pais e essas mães sossegados, né? Sossegados no bom sentido, de dizer, não, tá tranquilo, tá na escola, tá estudando, tá tendo alimentação, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria das vezes os alunos têm uma refeição porque frequentam o colégio e, né, nesse sentido. Então, a gente sabe da importância que se tem. Outra questão que tu tocou ali, César, era das universidades, da geração de emprego, como é que era? Sim, no sentido de como a universidade também, assim, ó, a Universidade Federal, que pegando o exemplo da Universidade Federal, eu citei o Campo Chapecó, o Campo Cerro Largo, né? Como ele impacta na própria economia, porque são novos servidores públicos, são estudantes, né, que recebem auxílio socioeconômico, ou não, né, também, mas que vêm e se deslocam para o município, e que são novos consumidores, novas possibilidades, né, digamos assim, novos empreendimentos, né, digamos, porque eu estou falando aqui no sentido bem, nós não estamos falando em comunismo e socialismo, nós estamos falando do sistema capitalista e de um sistema capitalista mais decente, né, que seja inclusivo, né, e como isso é importante, digamos assim, como foi importante para o desenvolvimento econômico das cidades. Foi nesse sentido, né, a fala. Muito bem. Então, claro, obviamente, assim, César, que tem um impacto muito grande na questão de geração de emprego, novos profissionais, novas pessoas com sonhos de ter um empreendimento próprio. Ali já abre a geração de emprego para outras pessoas também, já abre emprego para outros setores. Né? Então, a gente sabe hoje também a importância que se tem a Universidade Federal no campo de medicina. Hoje, o pessoal está ajudando no atendimento nas questões de pandemia, fazendo a pré-triagem nessas questões aí de você
está com sintomas do coronavírus, está do grupo de risco, tem dúvida se está com o problema ou não, então, obviamente, você entra em contato, eles estão fazendo a pré-triagem junto com a UNO Chapecó e também a Universidade Federal, um trabalho bacana, e a gente vai expandindo. Obviamente que esses profissionais, amanhã depois, estão atendendo o Hospital Regional do Oeste, a gente sabe que precisa, tem demanda, e a gente precisa de profissionais nessa área, a gente sabe a deficiência que tem. Muitas vezes, por exemplo, eu sou radialista e muitas vezes a gente tem discutido na questão da rádio, quando se tem, por exemplo, o inchamento do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter a falta de profissionais, né, nessa questão de pandemia, tudo mais envolvido, a gente tem outras questões que tu tocou antes também, que são as UPAs, né, Unidade de Primeiro Atendimento, tem o SAMU, então, muitos programas foram criados, o exemplo aqui para nós também, o Hospital da Criança, o Materno Infantil, e a gente sabe que a importância que tem o Materno Infantil, né, um hospital voltado só para as crianças, e a gente sabe que, muitas vezes, tem problema, César, tem problema de ir lá ficar muito tempo aguardando? Tem, mas a gente também tem que pensar que precisa ter investimento para ter uma estrutura daquele tamanho funcionando. Precisa ter pessoas que tenham interesse em pensar nas pessoas que precisam de saúde, educação, transporte, tudo isso precisa ser pensado de certa forma, tem que fiscalizar, tem que legislar, tem que fazer isso, tem que cobrar dos parlamentares investimento, tem que estar a par da sociedade, e é isso, esse é o nosso papel, César, de fazer isso. Então, a gente sabe que tem fundamental importância. Hoje, por exemplo, a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, do Uruguai, Trindade do Sul, Planalto, Alpestre, toda essa região, Três Palmeiras, Entre Rios, toda essa região, Erechim. Então, essas pessoas vêm para Chapecó nessa questão da Universidade Federal. Então, a gente sabe, por exemplo, o de Fiore foi um bairro criado por causa da Universidade Federal, agora tem outros, o Mesomo, tem muita região, muitas empresas também por aqui, e a gente sabe que as universidades trazem oportunidades para as pessoas que não têm acesso e também oportuniza as pessoas que não têm condições de chegar e construir um futuro melhor. Acho que é por esse caminho. E assim, ó César, a gente sabe, e muitas pessoas fazem de conta que não sabem a importância que tem uma universidade federal totalmente gratuita. A gente sabe a importância que se tem o SUS. A gente sabe a importância que tem os institutos federais e os IFES. A gente sabe a importância que tem os programas voltados para a agricultura. E muitos, e você sabe disso, muitos agricultores conseguiram comprar equipamentos, caminhoneta, trator, ceifa, para pagar em 10, 20 anos. Né? Então, teve programas para mudar, de fato, a qualidade de vida da agricultura, a qualidade de vida das pessoas que moram na cidade. A gente tem muitos projetos de inclusão, mas, como eu volto a citar como antes, a gente tem a lei, mas a gente tem que fazer cumprir. O nosso papel é fazer cumprir, incluir as pessoas onde devem ser incluídas, e com certeza a gente consegue, a gente tem capacidade, sim, de juntos construir uma sociedade melhor. A gente pode tirar, junto com todas as forças, as pessoas que hoje, e a gente sabe, hoje tem muitas pessoas que se encontram ainda em vulnerabilidade social, né? Muitas pessoas se encontram com dificuldade de colocar o pão de cada dia na mesa, e a gente voltou, sabe, né, que o desafio é muito grande. Voltou muito bem tocado no assunto. Né? Infelizmente, né? Entendeu? Então, a gente se vê, de certa forma, escândalos atrás de escândalos no governo do Estado também, né, César? Então, te dá uma tristeza muito grande, a gente vê muitas pessoas, e não é isso que a gente quer pensar, por exemplo, o seguinte, é o meu ponto de vista, a gente tem que pensar na economia, muito bem, tem que pensar, mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no ser humano, nas pessoas, a gente tem que pensar de como que a gente vai fazer para que essas pessoas tenham o pão de cada dia, e eu quero citar o exemplo aqui do MST. Se eu dizer, muitas pessoas não acreditam, Movimento dos Sem Terra. Aí muita gente vai dizer, lá o bando de vagabundo. Mentira, eu sou prova, testemunha viva. Entende? Esse ano, 490 toneladas de alimentos estão ajudando na pandemia. E muitas pessoas estão por aí, né, fazendo pouco caos, estão por aí falando que não se deve, a maldita fake news. Né? Então, sim, a gente sabe a importância que se tem a agricultura familiar, na produção de alimentos com qualidade, César. Isso que se importa. A saúde também está na qualidade que a gente coloca na nossa mesa, meu amigo. É isso orgânico, que a gente tem que pensar.
Isso aí, meu amigo, você coloca muito bem. Então, é isso que a gente, enquanto jovem, pensa. Então, a gente pensa em construir, sim, claro que a gente está aí disposto a construir, mas tem que construir de forma correta, que é incluir as pessoas, que é ter programas que valorizem a agricultura familiar, e não estamos aqui desvalorizando o agronegócio, né, César? Muito pelo contrário, a gente sabe que não é por aí, a gente sabe que é a inclusão. Por exemplo, tu me colocou uma situação antes, é o seguinte: por que os jovens não estão permanecendo na agricultura? É porque a gente sabe que quando se teve programas para manter o jovem tranquilo, agora não se tem mais. A gente sabe que a condição para um pequeno agricultor tem que se ter programas voltados nesse sentido de vender a produção, é a pequena produção, mas é no conjunto das comunidades, no conjunto das famílias que se tem o montante de produção como se tem hoje. Então, a gente sabe que muitas vezes passa despercebido, e quando você... E eu tenho outra coisa que eu quero colocar aqui: a gente só critica, César, quando a gente não se coloca no lugar do outro. Quando a gente não vivencia na pele a situação do outro. A gente não vivencia o pequeno agricultor ter a plantaçãozinha dele de cenoura, de beterraba, de pimentão, de frutas, de legumes, e não ter saída. É aí que você se coloca no lugar dele e diz assim: eu vou ter que jogar tudo fora, vou ter que picar a terra e fazer adubo. É isso que, quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, a gente dá valor. É isso que acontece muitas vezes, que as pessoas não conhecem de onde sai o pão de cada dia. Que é tão simples ir no mercado e comprar, mas não é tão simples para quem produz, para quem precisa de fonte de renda, para quem precisa manter a família, manter os estudos da família, que hoje já está voltando para um caminho de privatizar a educação. Então, não é isso que a gente quer desenvolver políticas públicas de inclusão, César, de colocar as pessoas dentro do mercado de trabalho, de ter mais oportunidade, de ter mais geração de emprego, de ter mais felicidade para as pessoas, que é isso. É ter saúde de qualidade, é você não se preocupar. Hoje a gente está vivendo momentos de pandemia, que não sequer se tem investimentos. A gente sabe agora que tem toda a CPI dos respiradores do Estado, enquanto pessoas estão na fila buscando, que nem diz, respirar, César, respirar, olha só. Então, que situação a gente chegou. Então, todo o escândalo, e a gente sabe todas as situações que se tem, né, a preocupação que se tem, e a gente vê, por exemplo, a questão aí dos movimentos, os movimentos, e hoje eu quero colocar o seguinte também, César, que hoje a gente vê que são os pobres que estão ajudando os pobres, viu? Entende? Sim. A gente vê empresas grandiosas que nem sequer se importam, e a gente vê o MST doando alimentos, e eu testemunhei isso, fui fazer o lançamento do plano emergencial de reforma agrária no MST, e eu presenciei, estavam montando as cestas para ser distribuída para as famílias. Olha, isso merece aplausos, porque não tem, a gente vê o gesto de solidariedade, e é isso que me anima, César, é isso que me faz eu pensar diferente, é isso que me faz, como jovem, fazer parte na luta de construir uma sociedade melhor, na luta de buscar políticas públicas de inclusão e atender essas demandas, e estar sempre presente nas comunidades. Esse é o nosso papel, meu amigo. Muito bem. Isso aí. Chegou uma série de comentários aqui, né? A gente vai indo para os finalmente. Aqui o Juliano está citando um exemplo, né? O Juliano Pessato, que a ex-enteada estudou pelo Pronatec e depois foi fazer faculdade, pós, acabou crescendo, chegou na supervisão no emprego dela com apenas 22 anos. Então aí você tem como o estudo consegue, aquilo que você disse, né? Vai fazendo a pessoa ascender socialmente. E não é para ficar milionário, não é disso que se trata, né? É você ter vida digna, você ter uma vida melhor, uma vida mais inclusiva, com mais conforto, né, para as famílias, né? Que a minha esposa, a Marineva, está marcando o meu cunhado, né, aqui para o debate. A professora Marilene mandou um abraço aqui. O Marcos, Daiane e Marcos, né, que é o perfil, né, do meu cunhado aqui. Show! A professora Adriana Luzardo, ela fez o debate semana passada sobre SUS, é a professora do curso de enfermagem da UFFS. Parabéns, César. Opa, eu passei aqui. Boa noite, César. Parabéns. Grata por mais uma oportunidade de debate. Com certeza, a Universidade Federal traz desenvolvimento regional, momento fundamental para publicizar o trabalho da agricultura familiar. Ela comentou depois que você falou aí.
Tá? Então, só para lembrar, então, esse debate aqui eu transmito no meu perfil, né? Então, na rede aqui do Facebook, e depois eu vou baixar ele, coloco no meu canal lá no Facebook, quem quer seguir, né? O César Capitânio lá no YouTube, no caso, no canal no YouTube, né? Eu coloco os vídeos, deixo eles lá, porque daí é mais fácil depois que a pessoa quiser assistir de volta. Tem uma live sábado, quero aproveitar para divulgar quem está aqui assistindo. Sábado nós temos uma conversa, que eu ainda não desenhei o título, mas vai ser sobre lawfare, perseguição judicial, né? Com a Ana Munarini, que é presidente do PT de Chapecó e advogada, né? E com um advogado e ex-juiz, professor universitário equatoriano, o Pablo Joaquim Tinajero Delgado. Vai falar sobre o caso Rafael Correa, ex-presidente do Equador, e com os paralelos, então, do ex-presidente Lula aqui no Brasil. Então, sábado à tarde, às 13 horas, no horário brasileiro, né? E às 11 horas no horário equatoriano, né? Porque ainda é de manhã, né? As 2 horas de diferença de fuso horário. Um debate que eu vou dar uma divulgada melhor aqui, pensar bem um título para chamar a atenção e que eu convido a todos, né? Todos que quiserem participar. De minha parte, agradeço, Silvano, César, a sua contribuição. César, sim, pode falar. Eu também hablo castelhano, mas eu quero só fazer um ponto de interrogação, o seguinte, se tu me permite. A gente não citou a questão dos restaurantes populares, tá? Tem dois, inclusive, né? Então, hoje, Chapecó, a gente tem dois... E nem a duplicação do acesso à BR-282, que foi, se não me falha a memória, uns 80 milhões do governo Dilma para fazer a duplicação da do acesso à BR-282. Isso. Então, a gente também, entrando nesse contexto, e a gente sabe que não existe, não vai existir restaurante. E eu sou bem sincero, César, que nem diz aquele, eu não tenho, que nem diz aquele muito, que nem diz aquele que tapar o sol com a peneira. É o seguinte, por exemplo, os restaurantes populares. Eu já almocei várias vezes no restaurante popular, entende? E a gente sabe que não existe e nunca vai existir o valor de uma alimentação de R$ 3,50, entende? Na verdade, nesses dias aí a gente conversou com o pessoal dos venezuelanos que estão aqui no Brasil, e o cara conversou comigo que, meu Deus do céu, o que nós podemos fazer para abrir de vez esses restaurantes aí? E é o seguinte, a gente sabe que para muitas pessoas a importância que tem isso, cara. Alimento barato. Alunos, universitários, né, também trabalhadores que, por exemplo, até em casa, hoje não existe um prato de comida, se for fazer em casa, é o mínimo. Olha o preço que está a carne, o feijão. Nem se fala, a gente, por exemplo, assim, quando se tem a questão do salário mínimo, e eu sempre falo, e sempre vou falar a questão do salário mínimo, quando aumenta o salário mínimo, o mercado já aumentou, já faz 90 dias. Então, a gente nunca consegue acompanhar e sempre o custo de vida vai ficando mais alto. Então, esses restaurantes populares têm dado uma ajuda muito grande para as pessoas que realmente preferem, ou, por exemplo, assim, de certa forma, muitas pessoas universitárias, pessoas que trabalham no dia a dia, e também pensando nessa questão de deslocamento. Por exemplo, quem trabalha na IFAP vai se deslocar lá para o outro lado, né, da cidade para poder ir almoçar em casa e voltar de novo, vai gastar 1h30 com o trânsito que está aqui na BRF. A gente sabe que também são questões que precisa desenvolver mais infraestrutura para os nossos bairros também. A gente sabe a questão que se tem essa deficiência ainda por enquanto. A gente está muito preocupado. Por quê? Porque o elevado daqui já está pronto, não se inaugura o elevado, não se pode pensar em política só no último momento. Eu tipo assim, me enche de nojo e de raiva esse momento, César. Por quê? Faz uns 12 anos que os caras estão engambelando, né? Entendeu? Então a gente precisa muito desse elevado e os caras me ficam ali enrolando para inaugurar, me fico fazendo todas as questões. A gente tem creches aqui no nosso bairro que estão inacabadas, postos de saúde que estão 4 anos sem ser inaugurados, sem ficar pronto. Então, de certa forma, te despertam a vontade de se lutar para essas pessoas que mais precisam. Você sabe que é complicado hoje se não tiver pessoas, e eu digo bem sincero, se a gente não tiver pessoas que olhem por nós como nós somos, a gente não vai construir uma sociedade melhor. Mas agradeço muito, viu, Silvano? Nosso debate acabou passando uns 10 minutos aí do que nós tínhamos planejado, mas não tem problema, né? Muito bom, acabou dando uma repercussão aqui, veio um monte de comentários agora mais
os finalmente aqui da prosa, né? Agradeço imensamente que você se propôs a isso, né? Na segunda-feira que vem eu ainda não tenho exatamente desenhado com quem será a conversa ainda, né? Tenho alguns convites aqui e tal, falta fechar. Mas como eu disse, sábado à tarde, então, a Ana Munarini, advogada e presidente do partido, e um advogado equatoriano, Pablo Joaquim Tinajero Delgado, né? Para falar sobre lawfare, perseguição judicial, um debate que vai caminhar por esse sentido. Convido, inclusive, você e todos que estão nos assistindo, quem quiser acompanhar, às 13 horas de sábado à tarde. Tudo de bom para ti, agradeço todos que acompanharam, e agora fica pro... Você pode encerrar para nós aqui, Silvano. Muito bem, César, eu agradeço muito por esse convite e, de certa forma, é um debate muito importante para nós. Eu quero deixar um grande abraço do Silvano e a gente segue rumo aí na construção da sociedade melhor. A gente sabe que isso hoje nos importa e a gente vai lutar sempre para ter mais educação, mais saúde, e deixo um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu. Boa noite e boa semana a todos.